Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é para conversar sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que não teve tantas mudanças assim na tabela, mas eu já chego lá, eu já te explico. Antes, eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo ao Na Rede com Todaro. Bom, vamos lá. Apenas 4 clubes subiram posições ao final dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Vasco. Só esses 4 subiram, muitos caíram, só o Inter subiu 3 posições, por exemplo, mas de mudanças mesmo foi só isso. Mas tivemos ali a zona de abaixamento subindo um pouquinho o sarrafo, né, a pontuação, chegando aos 22 pontos, e o G3, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, aumentando a sua pontuação em relação aos rivais, até mesmo ao G4, né, do G3 se isolando um pouquinho do restante dos clubes. Mas enfim, estou adiantando muitas coisas, vamos passando aqui pela rodada, pelos jogos que formaram essa 22ª rodada sem grandes emoções, mas com muitos clubes voltando a vencer dentro de casa. O primeiro jogo que a gente vai conversar é a vitória do Juventude em cima do Ceará, lá no Castelão, por 1-0. Né? O jogo foi de poucas inspirações, mas com uma excelente atuação do goleiro Jandrei. Esse mesmo, que foi lá cuspido do São Paulo, fez uma excelente partida pelo Jaconeiro, fechando o gol e ajudando, né, com o gol ali do Luiz Mandaca nos acréscimos da partida, ao Juventude voltar com essa excelente vitória fora de casa. É uma boa vitória, como eu falei, porque encosta nessa parte de cima, de fora da tabela da zona de rebaixamento, com os 22 pontos, porque o Juventude chega aos 21. Né? Então, é um respiro, uma excelente vitória ali que possibilita o time de Caxias do Sul a olhar, né, com mais apreço para a luz no fim do túnel, para a luz que estava ali fora da zona de rebaixamento. O Ceará voltou a perder em casa, né? A última derrota tinha sido contra o Mirassol lá em julho, né? Mas o time tá muito regular nesse Campeonato Brasileiro. São empates, poucas derrotas em casa, mas são bastantes empates e vitórias. Então o time provavelmente não vai brigar contra a zona de rebaixamento até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se manter essa regularidade, vai sim ali permanecer no meio da tabela. Também não vai, não é o famoso não fede nem cheira, né? Vai ficar ali no miolo de tabela do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que teve no sábado foi Botafogo 4, Red Bull Bragantino 1, um resultado construído com os gols de fora da área, né? Danilo, Nilton e Savarino, os 3 gols do Botafogo marcados no primeiro tempo, foram todos de fora da área. Belos gols, não vou dizer que foram golaços, com exceção do Savarino, que realmente foi um golaço, mas eu achei que no gol do Danilo e o gol do Montoro, no finalzinho da partida, o Cleiton poderia ter feito coisa melhor, né? Poderia ter tomado decisão melhor. Não estou dizendo que foi frango, eu acho que são bolas que todo goleiro pode tomar esse gol, mas faltou ali uma tomada de decisão melhor por parte do Cleiton. O Massaburto até tentou reagir ali no comecinho do primeiro tempo, depois de ter levado o gol do Danilo, marcando o gol de empate com o John, mas foi só, né, um jogo que o time não conseguiu encaixar muitos contra-ataques, não conseguiu engatar na velocidade do seu ataque, e isso acabou facilitando essa vitória construída pelo Botafogo. Né? Lembrando que o gol foi aos 6, ao 33 e aos 47 minutos do primeiro tempo. Então, o Botafogo castigou ali o Bragantino em 3 momentos. No começo, no meio e no final do primeiro tempo. Então, é difícil do Bragantino conseguir reagir dessa forma, né? Com os gols ali saindo muito rápido ali do time. Mas foi um time que criou pouco, realmente, nesse jogo contra o Botafogo no Newton Santos. O último jogo do sábado foi do Cruzeiro e São Paulo, com vitória do time mineiro por 1-0, gol do Matheus Pereira de falta, que eu também acho que o Rafael poderia ter feito coisa melhor, mas a bola foi próxima do gol, né, da área ali, a falta, teve um desvio, mas eu ainda acho que, cara, não foi ali pra tanto, pra ele querer fazer aquela defesa espalhafatosa, poderia ter feito uma defesa mais simples e não ter levado esse gol no meio do segundo tempo. Mas foi um jogo que também poderia ter sido uma goleada se não fosse a excelente partida do Rafael, que defendeu muito bem, fez milagres, conseguiu ajudar o São Paulo a não levar uma goleada lá em Minas. A derrota, obviamente, que viria. Eu acho que é difícil São Paulo vencer o Cruzeiro lá no Mineirão. Mas foi engraçado isso, né, cara? Foi o primeiro jogo, eu acho, que eu vejo do São Paulo com o Crespo, onde o time encontra muita dificuldade de criação de jogadas. Tanto que as chances do São Paulo mesmo no jogo vieram no finalzinho da partida, as boas chances. Né, com o Cruzeiro um pouco já cansado,
já cansado de tentar também criar jogadas, né, porque o Rafael estava realmente ajudando o São Paulo, inclusive nisso, o São Paulo se manter vivo na partida até o final do jogo, mas não ajudou muito. O Cruzeiro conseguiu essa boa vitória no Mineirão por 1-0, mas faltou, cara, a criatividade do São Paulo. A última vez que eu vi isso, e foi um problema crônico, foi no trabalho do Zubeldia, tá? Não quero aí problematizar, causar calafrios na torcida São Paulina, mas a última vez que eu vi o São Paulo jogando tão mal criativamente assim foi quando estava comandado pelo Zubeldia. Passando agora para os jogos de domingo, o Flamengo, né, empatou no Maracanã por 1-1 com o Grêmio. Para sorte do Mengão, inclusive, o Palmeiras empatou em 1-1, tropeçou contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas o Flamengo também criou muito, né? Foi um jogo onde o Flamengo conseguiu criar boas oportunidades e o Thiago Volpe apareceu muito bem para ajudar o Grêmio a permanecer com esse empate no Maracanã. Num jogo que muitos diziam que o Flamengo iria golear, mas é muito difícil um 8-0 se repetir 2 rodadas seguidas. Questão de ânimo do time, questão de energia, é muito diferente, né, cara? Um 8-0 é fabricado por muitos elementos, não só porque um time está bom e outro time está mal. A gente até vai falar de Palmeiras e Corinthians e cara, pra mim é completamente utópico, assim, pensar que um 8-0 é fabricado 2 finais de semana seguidos, mas o Flamengo até criou bastante para vencer o Grêmio no Maracanã. O Volpe, como eu falei, foi muito bem, ainda fez o gol de pênalti no finalzinho para conseguir um empate no placar, um pênalti muito bem marcado, aliás. Mas o time criou oportunidades, parou numa tarde mágica do Thiago Volpe, tô vendo aqui. E é importante dizer, né, que, como eu falei, o Flamengo poderia ter matado esse jogo e não ter levado sustos, inclusive o gol de empate no finalzinho, se tivesse uma pontaria melhor e não contando com essa grande atuação do Volpe. O Grêmio foi muito decente na sua partida defensiva, foi bem, conseguiu se defender do Flamengo, conseguiu até ter uma sobrevida ali com o Kahneman, né, que merecia ter sido expulso no comecinho do segundo tempo, mas conseguiu ir bem ali, defensivo, conseguiu segurar o Flamengo e se desdobrar, né, na medida do possível, de um ataque veloz, mortal e muito criativo como é esse ataque do Flamengo. Empate justo no Maracanã, tá? Injusto foi o empate entre Santos e Fluminense. O Santos dominou o Fluminense do começo ao final da partida, foi um amasso, foi um rolo compressor do Santos em cima do Fluminense. Mas, cara, quando você tá numa péssima fase, é difícil você fazer gol, é difícil você conseguir marcar, e foi isso que aconteceu com o Santos em cima do Fluminense. Teve chances, teve gols, inclusive, que foram muito bem marcados pela arbitragem de vídeo, mas que parecia que a qualquer momento o Santos iria fazer 2, 3, 4 gols no Fluminense. Só que, né, pelo impedimento e pela falta de pontaria do ataque santista, isso não aconteceu. Injusto também foi o empate no derby paulista, né? É impressionante, a gente consegue pontuar aqui os jogos de Palmeiras e Corinthians durante 2025, e eu não consigo me lembrar de uma partida, a não ser, obviamente, o jogo da volta na Copa do Brasil, aonde o Corinthians tenha se sobressaído em relação ao Palmeiras dentro de campo. Óbvio que, né, clássico não se joga, se ganha, e é isso que o Corinthians encarou as partidas ao longo desse ano. Se sai, depois de muito tempo, com mais positividade em relação ao seu rival dentro de casa, quer dizer, nos jogos ao longo do ano, mas foi um ano que, assim, se estivéssemos falando de NBA, de futebol, de basquete, dificilmente a gente estaria falando de um clube inferior, de peças, de investimento, teria saído com positivo de duelos ao longo do ano. Foram 5 duelos, se eu não me engano, né? 2 no Brasileiro, 2 no Paulista, foram 6, e 2 na Copa do Brasil. O Corinthians venceu no Campeonato Paulista, venceu os 2 jogos do campeonato, não, venceu um jogo no Campeonato Paulista, o da ida da final, venceu o da Copa do Brasil, os 2 da Copa do Brasil, 3 vitórias. Aí empatou no jogo do Campeonato Paulista, empatou na final e empatou agora. Apenas uma derrota do Corinthians para o Palmeiras ao longo desse ano. É um saldo muito positivo do Corinthians, né? Então, assim, cara, é um sinal vermelho para se ligar no Palestra Itália, mas foram 6 jogos onde o Palmeiras foi superior em 5. Mas aquilo, falta efetividade no ataque do Palmeiras. E eu falo isso para vocês desde o ano passado. O Palmeiras consegue criar, é um time criativo, é um time que consegue mover seu adversário, mas que aproveita pouco as suas chances. Não estou falando do Palmeiras fazer
3-0, fazer 4-0, 8-0, como o Flamengo fez no Vitória, mas conseguir definir rápido o seu jogo, conseguir matar rápido o seu rival e controlar melhor a partida. O Palmeiras fazia isso muito bem em 2023, 2022. Em 2024 e 2025, isso não é uma tônica do Verdão. É uma coisa que caiu por terra. O Palmeiras acertou o seu ataque nesses últimos jogos, mas é um time que precisa acertar o pé, não é só o ataque. Foram 15 finalizações verdes do Palmeiras, 7 no gol, contra 9 do Corinthians e apenas uma no gol do Timão. E essa do gol do Corinthians nem foi um chute do Corinthians, foi um gol contra do Piquerez. O Vitor Roque fez o gol de pênalti, muito bem marcado pela arbitragem. Não caia nesse papinho de que foi um pênalti mandrake, foi sim infantilidade do Charles, que fez o pênalti, foi imprudente no bote dentro da área e acabou resultando nesse pênalti que o Palmeiras saiu na frente do placar, mas 12 minutos depois o Corinthians conseguiu empatar com o Piquerez no gol contra. Também no domingo, aí falando de goleadas, prepara aí, põe um capacete, porque o Mirassol macetou o Bahia jogando no Maião. Foi 5-0, uma mão cheia em cima do Esquadrão de Aço, do time comandado do Rogério Ceni, muito bem na Copa do Brasil, muito bem também no Campeonato Brasileiro, mas que acabou sofrendo essa derrota porque, cara, é o time que mais cansou ao longo de 2025, mais viajou ao longo de todo o ano. Vamos lá. João Vitor, Chico da Costa, Ronaldo no gol contra, Alisson e Christian fizeram os gols do Mirassol. Pro Bahia, Rodrigo Nestor descontou no finalzinho. Foi um jogo onde o Mirassol criou mais e não foi um jogo onde amassou, dominou, etc. Mas foi um jogo onde o Mirassol conseguiu aproveitar melhor as suas chances do que o Bahia. Porque foi um jogo que os dois times tiveram oportunidade. Se o Bahia tivesse feito o gol nas oportunidades que teve no primeiro tempo, dificilmente esse 5-1 teria sido construído. Mas foi um jogo muito bom de assistir, os dois times criando bastante, com boas oportunidades ofensivas, mas que terminou com goleada do Mirassol em cima do Bahia. Agora falando sobre... Falando agora sobre Vitória. O Vitória... Cadê? No duelo dos interinos, do Vitória e do Atlético, o Vitória conseguiu vencer por 1-0 o gol do Eric, mais um golaço do Eric nesse Campeonato Brasileiro. Já tinha feito um golaço contra o Palmeiras no mesmo barradão, no mesma quina ali da grande área, fez mais um agora contra o Atlético Mineiro, e dessa vez conseguiu, o Vitória conseguiu segurar o placar contra o Atlético, que é um time que tem muita dificuldade de criação de jogadas, é um time que não tem alternativas, é viver na dependência do Hulk, na dependência da bola parada, e esperar que isso resolva todas as suas partidas e todos os seus problemas ao longo de 2025. Esse é o Atlético Mineiro de 2025. Tem peças? Tem. Apenas um time titular. Não acho que o Galo tem um elenco muito bom, como eu já falei em outras oportunidades para vocês também. Baita vitória também do Internacional, o Vitória, olha, para vocês terem uma ideia, o Vitória não vencia dentro de casa desde a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu lá em julho, quando o time venceu o Bragantino ainda por 1-0, E ainda mais depois desse 8-0, é importante o time voltar a vencer dentro de casa, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, atingir os 22 pontos. Tá todo mundo embolado ali, já vou falar da tabela. Também no domingo, o Inter voltou a vencer em casa por 2-1, num jogo envolto por polêmicas, todas elas para mim, e todas infundadas. Eu acho que o pênalti do Inter foi muito bem marcado, eu acho que o gol não foi gol, a bola não entrou do Rocher ali, que ele puxou de volta pro peito, correu risco, eu acho que ele correu risco sim, mas não entrou. A câmera pela lateral ali deixou bem claro que a bola não entrou. Mas o jogo foi marcado por polêmicas, como eu falei, todas infundadas, o árbitro acertou todas elas. O Inter criou bastante, acho que foi um jogo que os dois times conseguiram criar, o Fortaleza um pouco menos, mas o Inter conseguiu criar e aproveitar, inclusive, no comecinho do segundo tempo para conseguir encaminhar essa boa vitória. O Inter também não vencia desde a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Importante o time voltar a ter essa força dentro do Beira-Rio, coisa que eu sempre vi desde moleque, o Inter tendo o Beira-Rio como uma sua principal fortaleza, e ver isso caindo por terra agora, cara, me chateou bastante, e eu acho que o Inter, tomara que ele retome isso. Alan Patrick e Vitinho fizeram os gols do Inter, e Luca Prior fez o gol do Fortaleza. Fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar de um jogo que teve emoção, Vitória importante do Vasco também fora de casa por 3-2 em cima do Sport. O Vasco vai melhor fora do que dentro, Impressionante. Nuno Moreira fez o primeiro gol do jogo a favor do Vasco. O Lucas Lima empatou de pênalti num pênalti inexistente, fantasma, não deveria ter sido marcado. Depois Felipe Coutinho colocou de novo o Vasco na frente. O Verratti ampliou
a vantagem de pênalti no comecinho do segundo tempo, e já encaminhando para os finalmente, o Vasco sofreu o 3-2 com o Ramon Menezes. Depois foi uma leve pressãozinha do Sport, muito descontrolada, que o time não conseguiu aproveitar, mas excelente vitória do Vascão fora de casa em cima do Sport. Bom para o time somar pontos, retomar a confiança depois de 2 derrotas seguidas depois do 6-0. Tomara que dê moral, cara, pro Vasco aí retomar essa confiança mesmo de vitórias. O Sport, cara, infelizmente o time paga o preço pelo péssimo primeiro turno que fez, somando aí a sua 12ª derrota no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vai estar enchendo um turno inteiro de derrotas o Sport. Vamos falar de tabela. Bom, agora aí vai entrar aqui a tabelinha aqui dos lados, né, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder com 47 pontos, seguido por Cruzeiro 44, Palmeiras 43. Eu acho que esse G3 vai permanecer inabalável até o final do Campeonato Brasileiro. A não ser que o Palmeiras vá para a final da Libertadores, tenha que focar 100% nessa questão, e aí abandone o Campeonato Brasileiro. Eu acho difícil isso acontecer, não é do perfil do Abel Ferreira fazer isso. A mesma coisa de Flamengo, a mesma coisa do Cruzeiro se chegar na final da Copa do Brasil. Mas eu acho dificilmente que isso vá mudar. Eu acho que esses 3 times vão ficar ponto a ponto até o final do Campeonato Brasileiro, dependendo, cara, que tudo depende da questão ali de jogos, né? O Palmeiras tem 2 jogos a fazer, se vencer esses 2 jogos vai a 49, o Flamengo vai a 50, e aí se ganha essa gordura em relação ao Cruzeiro. É importante esses 2 times terem essa gordura para a reta final. Aí o G6 fecha com Bahia com 36, Botafogo 35 e Mirassol com 35. O Mirassol, inclusive, abriu vantagem em relação ao São Paulo com 32, né? Mas o Mirassol, Botafogo e Bahia, e mesmo o Palmeiras, tem 2 jogos a menos. Então o Mirassol pode ir a 41, Botafogo 41 e aumentar 9 pontos em relação ao São Paulo. Ali do 7º ao 12º, né, que é a zona de classificação para a Sul-Americana, temos o São Paulo com 32, Bragantino com 30, Fluminense com 28, Inter com 27, Ceará com 26 e Corinthians com 26. Do Fluminense ao Corinthians, eu não vejo esses times brigando por Libertadores, tá? Eu acho que vão ficar ali nesse bolo do Campeonato Brasileiro até o final. Nenhum ali destoou até agora de futebol. O Inter tem um potencial porque tem um elenco melhor ali, um técnico já, o Roger Machado já há um tempo, e rendeu o futebol no começo da temporada pra gente sonhar com esse time um pouquinho melhor. Mas ainda é uma descrença, uma incógnita muito grande. Do 13º ao 16º, que são os times que não estão brigando por nada por enquanto, porque a tabela de zona de classificação não aumentou, mas que estão ali entre a zona sul-americana e a zona de rebaixamento. Grêmio com 25, Atlético Mineiro com 24, Vasco 22, Santos 22. São os times que estão ali nessa zona acinzentada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Corinthians, que tem 26, tem 4 pontos a mais apenas que o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então isso é um ponto para a gente colocar aqui também na disputa, que o Corinthians tá ali peningando com a zona de rebaixamento, mesmo com essa questão ali de pontuação um pouco alta. Mas tem jogos a mais também em relação aos seus rivais, então pode ser encostado por Santos, Vasco e ultrapassado pelo Grêmio, inclusive. Zona de rebaixamento: Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Vitória 22, Juventude 21, Fortaleza 15 e Sport 10. Certeza de rebaixados aqui: Fortaleza e Sport. Eu acho que muito difícil o Fortaleza fazer 30 pontos até o final do Campeonato Brasileiro. Mesma coisa o Sport, que tem que fazer 35. Então, assim, almejando os 45 pontos, que eu acho que não vai ser a pontuação de corte do Campeonato Brasileiro desse ano, é difícil a gente imaginar Fortaleza e Sport tendo alguma reação severa para conquistar esses pontos. Fortaleza pode conquistar 5 vitórias seguidas e calar minha boca. Mas acho que Vitória, Juventude, Santos e Vasco, e até o Atlético e Grêmio, estão ali nessa zona que pode ser arriscada. Até o Corinthians ali eu colocaria nesse bolo. Mas, de resto, eu acho muito difícil acontecer alguma mudança muito, muito severa aí e mudar, né? Um time que, sei lá, o Inter, o Ceará, o Fluminense, que estão mais bem colocados, brigarem contra o rebaixamento. Mas é isso, meus queridos. Meio de semana agora vamos ter jogo da Seleção Brasileira contra o Chile no Maracanã. Também vamos ter a partida de ida da final da Copa do Nordeste entre Confiança e Bahia. E você vai analisar e você vai ver o que de melhor aconteceu nesses 2 jogos na sexta-feira com o vídeo de sexta. Fechou? Forte abraço e até o próximo vídeo. Um abraço, se cuida e vamos torcer pro Brasil. Fechou?